Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje eu vou contar mais um pouquinho da minha vida pra vocês. A gente vai voltar no tempo pra eu explicar pra vocês como é que foi o meu segundo emprego aqui nos Estados Unidos. Pra quem é mais antigo no canal já vai ter visto o meu vídeo do primeiro emprego. Gente, foi um emprego horrível, eu não... Nossa, eu não desejo isso pra ninguém, porque foi assim o pior mês da minha vida inteira. Tipo, não só aqui nos Estados Unidos, mas a minha vida inteira. Então quem ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você poder ver. Vai lá assistir antes de ver esse daqui pra você ver, tipo assim, o upgrade de vida que eu dei, porque, gente, era insuportável naquele emprego. Pois é, gente, o que aconteceu? Eu tava lá super infeliz no meu primeiro emprego, não tinha dado nem um mês ainda, deu um mês, eu acho, na última semana foi a pior semana de todas. O Gabriel tinha o emprego dele, eu tinha o meu, os dois trabalhavam em restaurantes. Eu fiz um vídeo aqui no canal algumas semanas atrás falando sobre formas de encontrar emprego aqui nos Estados Unidos. Também vai estar linkado aqui, também vai estar no box de mais informações se você não viu. Uma dessas maneiras era pelo Craigslist, que é um site de emprego, de venda de coisa, como se fosse um grande OLX dos Estados Unidos. Então, tipo assim, desde o começo a gente já entrava lá, mandava currículo em inglês, fazia um monte de coisa pra ver se dava certo, e até então não tinha dado. Até que então o Gabriel recebeu um e-mail falando sobre a vaga que ele tinha aplicado e o cara tava chamando ele pra entrevista. O Gabriel foi pra entrevista, ele passou no emprego, e era o emprego de ser fotógrafo em um restaurante. O que aconteceu foi, gente, vocês sabem que eu tava super infeliz, eu tava muito triste de estar trabalhando no lugar que eu tava, eu sofria demais lá, sofria muita humilhação, apelidinho sem graça, era horrível, gente, horrível. Mas aí o que aconteceu? O Gabriel na entrevista dele falou de mim, ele falou que a esposa dele era youtuber, que eu gostava de mexer com fotografia. Nessa época eu ainda não era fotógrafa. E aí o cara falou, então marca dela vir aqui fazer a entrevista também. Esse cara não só contratou o Gabriel, como ele também me contratou, gente, pra gente trabalhar no mesmo lugar. Foi uma questão assim de dias e foi surreal, a gente não acreditava que a gente ia começar a trabalhar pra americano e que a gente ia trabalhar num restaurante como fotógrafo, tipo, não era nem servindo comida nem nada, era como fotógrafo. E aí eu vou explicar agora pra vocês como é que funcionava esse trabalho. Não era um trabalho fixo num lugar só, eram alguns restaurantes que tinham esse serviço de fotografia. E como Orlando é uma cidade muito turística, tudo aqui é foto, sabe? Por exemplo, você vai num lugar aqui, você tira uma foto, eles cobram tipo 30, 40 dólares pra você comprar a foto. E a mesma coisa acontece na Disney. Todas as vezes que você tira foto com um fotógrafo da Disney, depois você tem a opção de comprar aquela foto. E cada fotinha impressa, gente, uma foto é tipo, sei lá, 20, 30, 40, tem foto de tudo quanto é tipo. Uma foto. Então esse é um mercado muito bom aqui em Orlando, as pessoas compram muita foto. Como eu disse pra vocês, eram alguns restaurantes, algumas work locations, e era um fotógrafo por restaurante. Por mais que a gente estivesse no mesmo emprego, a gente nunca trabalhava junto, a gente trabalhou junto um dia só, em todo esse tempo que eu fiquei lá. E foi super legal, foi um dos meus melhores dias lá. Mas ok, o restaurante tava lá, todo bonitinho, era um restaurante só de americano, não tinha nada a ver com brasileiro, inclusive eles não tinham um funcionário brasileiro. Então foi uma época que meu inglês, assim, gente, ficou muito bom, porque eu conversava com todo mundo do restaurante e tudo em inglês. As pessoas iam no restaurante, sentavam na mesinha, começavam a comer, era um buffet, e aí o que a gente tinha que fazer era ir na mesa e falar, eles te dão uma foto de graça, você quer tirar essa foto? E aí a pessoa falava que sim ou que não, eu ficava com a minha câmera fotográfica pendurada. Então eu chegava na pessoa, perguntava se queria tirar foto ou não, a pessoa falava que sim, por exemplo, ela podia falar que não também. Aí ela falava que sim, eu ia lá, tirava a foto dela, voltava pro meu computador, imprimia aquela foto, e aí o que eles faziam no restaurante davam um cartão postal com a foto da pessoa em qualidade mais baixa e pequenininha, de graça, totalmente de graça, como se fosse um souvenir, e aí depois o que a gente tinha que fazer era oferecer as fotos maiores pra vender, mas era opcional, sabe, a pessoa não precisava comprar. E aí a gente vendia dois tipos de foto, uma foto colorida, grande, e uma foto grande, preta e branca. A colorida custava 20 dólares e a preta e branca custava 15, e aí se você comprasse as duas juntas, ficava 25. Aí no caso assim, a pessoa queria comprar, eu colocava as coisas tudo na sacolinha, entregava pra pessoa e passava o cartão ou pegava o dinheiro. Esse dinheiro não ia pra mim, esse dinheiro ia pro meu chefe. Só que não era tão fácil assim, porque nem todo mundo acreditava que a foto é de graça, nem todo mundo queria, muitas pessoas eram grossas com você, então assim, muitas vezes você ficava meio que receoso de ir em certas mesas, sabe? Então o que o meu chefe fazia pra estimular mais ainda a gente a querer ir nas mesas o nosso salário era 9 dólares a hora, ponto. Se a gente imprimisse 50 fotos naquele dia, já seria 10 dólares a hora. Se a gente imprimisse 90 fotos naquele dia, a gente recebia 12 dólares a hora. E assim, o pagamento era certinho. E fora esse pagamento por hora, ele também pagava comissão pra gente. Se eu não me engano, até 350 dólares a gente ganhava 10% da venda.
até 450 a gente ganhava 12%, e se a gente vendesse mais de 450, a gente ficava com 15% de tudo que a gente vender. Então, tipo assim, era uma loucura, a gente queria muito vender, só que eu, gente, não sou uma vendedora, eu não sei fazer isso, eu não sei ficar convencendo e argumentando com a pessoa. Às vezes eu chegava na mesa e a pessoa falava, ah, não quero comprar. Eu falava, tá bom, obrigada, tchau. Porque eu não queria, sabe, criar uma coisa ruim com a pessoa, eu não queria falar, tipo, ah, não, mas por que você não compra? Nossa, mas olha essa belíssima foto, ah, eu vou jogar sua foto no lixo. Eu não gostava de fazer isso, porque eu acho ruim, sabe? Eu não gosto quando o vendedor chega em mim, assim, pra oferecer coisa e fica em cima, eu acho muito desconfortável. Então eu não conseguia vender tanto quanto eu poderia, exatamente por isso, sabe? Por eu ter vergonha, por eu achar que é uma coisa que não se deve fazer. E no começo foi tudo bem, porque o meu chefe falava, não, o importante é você tirar foto, sabe? O importante é você dar o cartão postal pra pessoa, criar um momento feliz ali, que ela vai estar ganhando uma coisa de graça. Só que com o tempo essas coisas foram mudando, sabe? Porque é um negócio, gente. Então ele começou a pressionar mais com coisa de venda, e eu imagino que quem já tenha trabalhado com coisa de venda sabe que tem meta. Então se no começo ele tava tranquilo, depois ele ficou louco por causa dessas metas. E ele falava, tipo, ah, por que você não vendeu $600 hoje? Por que você não vendeu tanto? E esses valores eram valores absurdos. Ele queria que a gente vendesse. E eu também queria, porque era o meu dinheiro. Quanto mais eu vendesse, mais eu ganhava. Só que chegou num ponto que, tipo, eu não tava conseguindo mais vender, sabe? Tem épocas também. Tem época que as pessoas compram mais, tem época que compram menos. Mas ok, tipo, era um trabalho bom. Eu gostei de trabalhar lá. Pra mim, a melhor coisa de trabalhar lá foram as pessoas, porque o ambiente nos restaurantes era muito bom. Eu conhecia todo mundo, gente. E assim, não tinha só americano, tinha gente de todos os países. Então todo dia eu tentava aprender uma língua nova. O meu chefe era russo e eu trabalhava com mais algumas pessoas russas. E tipo assim, era maravilhoso. Eu comecei a aprender russo, gente. Eu não cheguei a realmente, assim, conseguir conversar com a pessoa, mas eu aprendi muitas palavras, sabe? Se eu for pra lá hoje, eu sei me virar o básico do básico do básico na Rússia. E eu também aprendi um pouco de árabe, porque tinham várias pessoas lá que eram árabe. Pratiquei mais o meu espanhol, porque tinham muitas pessoas hispanas. Então assim, gente, era uma loucura de mistura de países. Tinha gente da Turquia, tinha muita gente mesmo nos restaurantes, e eles eram muito legais. Acho que assim, pra mim, a minha felicidade de ir pro trabalho era poder ir conversar com essas pessoas, porque eles eram muito gente boa e eu adorava aprender mais sobre a cultura de cada um desses países. Agora, a parte ruim eram os clientes, porque assim, pode parecer que, ai, nossa, que trabalho legal, e eu também achava isso. Só que quando você começa a trabalhar num lugar, você percebe que não é tão legal assim. Todo trabalho é assim, né? É impossível. Mas, sei lá, às vezes eu chegava numas mesas e as pessoas só faziam assim pra mim, tipo, com a mão, tipo, sai daqui. Sendo que era o meu trabalho. Eu era obrigada a ir em todas as mesas, não é eu que escolhia. E muitas vezes eles achavam que eu tava vendendo as fotos por conta própria. Eu tava tentando arrancar o dinheiro deles, sendo que na verdade eu trabalhava pra alguém e o dinheiro nem ia pra mim. Então, assim, era um trabalho que as pessoas não compreendiam muito, sabe? E por ser só eu no restaurante, só um fotógrafo, nem as pessoas que trabalhavam lá entendiam muito do nosso trabalho. A gente não podia contar muito como que funcionava pros próprios garçons, pro povo do bar, a gente não podia falar nada. Então assim, era meio complicado esse negócio dos clientes. Eu já cheguei a chorar muito no banheiro, porque as pessoas eram muito grossas. Eu chegava na mesa e a pessoa falava, ah, você não tem mais o que fazer não? Ou então falava, ah, por que você tá fazendo isso? Por que você tá aqui vendendo foto? Ou então depois eu levava foto grátis e oferecia a outra, a pessoa ficava brava porque eu oferecia pra ela comprar. E pra mim, assim, o caso que eu mais lembro, assim, que eu mais me senti mal, que eu, nossa, foi péssimo pra mim, eu cheguei no pessoal, era um casal, e eu perguntei, eles te dão foto grátis, você quer tirar? E aí o cara falou, você fala ban ou fala ba? Aí eu fiquei tipo, o quê? Como assim fala ban? O que é isso? Aí eu perguntei pra ele, como assim? Aí ele falou, bye-bye. Tipo assim, ele tava me zoando pra falar pra eu ir embora. Ele foi super grosso, gente, super grosso mesmo. E eu fiquei me sentindo um lixo, sério, eu fiquei me sentindo muito mal. Enfim, o Gabriel falava pra mim que eu não precisava me sentir desse jeito. Ele também trabalhava lá, e ele não ficava com raiva dos clientes, ele não ficava com raiva de ter que passar por isso. Mas sei lá, eu sou meio sensível com a forma com que as pessoas me tratam, porque eu nunca trato ninguém mal, sabe? Eu nunca tratei ninguém mal desse jeito, eu nunca dei respostinha irônica, eu nunca zoei ninguém desse jeito, porque eu entendo que as pessoas estão só trabalhando, então, sei lá, pra mim era meio estranho, sabe? Eu não conseguia muito bem, assim, trabalhar o meu psicológico pra aguentar esse tipo de coisa. Se vocês quiserem, depois eu posso pedir pro Gabriel gravar um vídeo falando sobre esse mesmo trabalho, só que do ponto de vista dele, porque por mais que a gente trabalhasse no mesmo lugar, a gente é pessoas diferentes. Então, eu vi uma coisa, eu passei por uma coisa e ele passou por outra. Então, o que aconteceu foi, eu fiquei 10 meses nesse trabalho, gente. 10 meses, sério. Quase o tempo todo que eu fiquei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei lá. Por quê? Porque o dinheiro era bom, eu entrava às 4 da tarde, saía às 10, então, tipo assim, era só 6 horinhas e eu ganhava bastante dinheiro, a não ser no fim de semana, que eu trabalhava 8 horas, que era das 2 às 10.
e nas datas comemorativas, que geralmente abria meio-dia e eu trabalhava até as 10 também. Ou seja, o máximo que eu trabalhava era 10 horas, só que era tenso, sabe? Você ficar andando o dia inteiro sem parar, ficar carregando o peso da câmera, a câmera ficava desse tamanho aqui porque tinha um flash pendurado, ficar lidando com gente grossa, ficar lidando com dinheiro, era estressante. Só que não era nada comparado com o primeiro emprego que eu tive aqui, que foi um inferno. Então assim, foi só por isso que eu consegui aguentar 10 meses. Na verdade, assim, esse foi o emprego mais longo da minha vida inteira, gente, porque eu realmente gostava muito de ir pra lá. Só que aí chegou num ponto que, tipo assim, eu tava muito pressionada por causa das vendas, eu já não tava gostando, eu não aguentava mais ir pra lá, porque eu ficava pensando em todo mundo que ia ser grosso comigo no dia, eu não ia conseguir bater a meta, e sei lá, sabe, ficou muito agoniante pra mim. Eles falavam que as vendas iam ser muito boas agora no summer, né, que é o verão, que era mais ou menos de julho até agora em setembro. Só que eu não aguentei ficar. E eu tava ficando lá só por causa do summer, porque eles falavam que dava pra você tirar, tipo, mais de 3 mil dólares por mês, só com isso. A minha média de salário, só pra vocês saberem, o mínimo que eu podia ganhar, tipo, se eu não vendesse nada no dia, era 56 dólares por dia. Eu já cheguei a ganhar quase 300 dólares em um único dia. E por semana, já teve uma semana que eu ganhei 900 dólares em uma semana também, que foi a semana do Natal e do Ano Novo, que as pessoas compraram muita foto. Então, tipo assim, foi muito bom. O meu máximo por mês, eu acho que foi 2.500. E o meu mínimo por mês, eu acho que foi 1.000 e pouquinho, 1.000 e alguma coisa. Então, tipo assim, o dinheiro era bom, sabe? Era muito legal. Eu não trabalhava todos os dias também, esqueci de falar isso. Eu trabalhava, tipo, 3 ou 4 vezes por semana, então pra mim tava maravilhoso. Só que eram dias aleatórios, eu não tinha fim de semana nem nada. E eu trabalhava sempre à noite. Então, assim, foi um emprego muito, muito, muito bom mesmo. Eu gostei muito de trabalhar lá, mas chegou num ponto que eu já tinha cansado, já tinha bastado pra mim, e foi a partir daí que eu decidi ter o meu próprio negócio. Foi esse emprego que me fez querer ser fotógrafa, porque eu percebia que eu gostava muito de tirar foto do pessoal, eu gostava muito. O que eu não gostava era de vender. Eu não gostava de ter que ir lá e falar pra pessoa, ah, paga por esse produto. Eu sei que é uma coisa besta, sabe? Eu sei que tem muito vendedor no mundo, mas eu sinto que isso não é pra mim. É um tipo de emprego que, assim, não. Até sendo garçom, o emprego em si eu gostei mais do que ser vendedor. Eu não sei, gente, eu não dou conta de ficar insistindo, ficar chamando a pessoa, não sei, enfim, pois é isso. A relação com o chefe era super de boa, ele era muito legal, ele era jovem também, acho que ele tinha 30 anos, então, tipo assim, não diferenciava muito da gente, a gente vivia batendo papo com ele sobre tudo, só que na parte do trabalho em si, ele era tenso, sabe, porque chefe tem que ser assim. Mas às vezes também os chefes pedem coisas de você que não depende de você, então fica complicado. Tipo, eu não tenho raiva dele, igual eu tenho do outro cara do restaurante brasileiro que eu trabalhei, de jeito nenhum, sabe? Eu acho que assim, a oportunidade que ele deu pra mim e pro Gabriel foi gigantesca. Então foi por isso que a gente saiu, e esse foi o meu segundo emprego aqui nos Estados Unidos. Foi uma experiência maravilhosa, e foi uma experiência não com brasileiros. Então é por isso que eu falo, a gente aprende o inglês. Se eu não tivesse o inglês, se eu não soubesse falar inglês, eu não teria conseguido esse trabalho. Então se você não aprender a falar o inglês, você vai ficar limitado a vida inteira a trabalhar só com brasileiro. E assim, gente, tem muito brasileiro aqui que trabalha, sei lá, 6, 7 dias por semana e não ganhava o que eu ganhava lá. E eu tinha 3 dias de trabalho, sabe? Eu trabalhava 6 horas por dia, era muito pouco. Só que eu ganhava bastante nas comissões. E geralmente as pessoas que não são brasileiros pagam bem mais para os funcionários, eles valorizam bem mais as pessoas que estão ali. E outra coisa, o meu chefe era super flexível com tudo. A gente ganhava bem, a gente tinha o mesmo emprego, a gente tinha horários maravilhosos, e aí se a gente pedisse pra ele pra combinar os dias off juntos, pra gente ter folga junto, ele deixava. Então foi assim que a gente foi pra Las Vegas, foi assim que a gente foi pra Chicago, e isso foi no começo desse ano, sabe? E foram assim 2 viagens maravilhosas que a gente só conseguiu fazer porque a gente trabalhava lá, ganhava bem e conseguiu pedir pro nosso chefe os dias iguais. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô abrindo um pouco mais da minha vida pra vocês. É um pouco difícil pra mim, assim, falar da minha vida pessoal. Eu fico meio tensa, eu não quero abrir tanto assim. Mas aos pouquinhos vocês vão me conquistando e eu vou falando mais da minha vida. Mas é isso, esse foi o meu segundo emprego aqui nos Estados Unidos. E se vocês quiserem que eu fale com o que eu trabalho agora e como que funciona, eu gravo outro vídeo falando. E é isso então, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e tchau! Até o próximo vídeo!